Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus, ao Divino Espírito Santo, que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus, para a salvação das almas, a edificação da igreja e para que a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus, e vamos à nossa vinheta. Bem, meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica, eu sou teólogo, catequista, aqui da Matriz São José do Havaí, em Itaperuna, no Rio de Janeiro. E antes da gente começar a nossa aula de hoje, mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, a sua dúvida, sua pergunta, sugestões de temas, para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas. Você que é dos grupos da igreja, então me ajude a evangelizar. Eu não cobro um centavo, mas eu peço pelo menos a sua inscrição, que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Se cada pessoa que me assiste compartilhasse nos grupos, da igreja, da família, já me ajudaria muito, Cada visualização já me ajuda muito a que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? E eu não ensino nada da minha cabeça, você pode ficar tranquilo que aqui é o pouco que eu sei, é aquilo que eu aprendi com a igreja nesses 2000 anos, tá? Então eu não dou aqui a minha opinião, então você vai ter realmente uma doutrina realmente sólida, tá? Aquilo que a Igreja Católica ensina há 2000 anos. Não a minha opinião, mas aquilo realmente que Jesus confiou à igreja, ok? E nós estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, na Igreja Católica, é o mês da Bíblia, porque no dia 30 nós celebramos o dia de São Jerônimo, que é chamado de doutor bíblico. Ele que foi lá para Belém, viveu a vida dele toda lá fazendo escavações e traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, a chamada Vulgata, que é a tradução que a Igreja Católica usa até o dia de hoje, de tão boa que foi a tradução de São Jerônimo, da Bíblia, ok? E toda quarta-feira a gente faz um estudo bíblico, começando do Antigo Testamento. É um desafio.
Tá, gente? Então, por isso que eu peço muito a vocês que rezem para mim, para Deus me dar vida, saúde. O inimigo, né, ele quer nos derrubar, ele quer nos fazer desistir. Tem hora que, né, a gente pensa em desistir, mas essa obra é de Deus. É para Ele que a gente grava, é para Ele, nesse canal é para Ele. Para a glória dEle, para a edificação da igreja e para que mais pessoas possam ter acesso à doutrina, à verdadeira doutrina católica de 2000 anos que a igreja ensina. E muitos poucos católicos estudam a Bíblia. Eu tenho que falar isso com maior dor no meu coração. Nós levamos um banho de Bíblia dos protestantes, a maioria de nós católicos. A gente não consegue conversar com protestante, porque nós não conhecemos a Bíblia. Eu pergunto para os meus alunos lá na igreja, você já leu a Bíblia? Não, nunca li. Não tem costume de ler a Bíblia. Então, gente, nós temos que passar a ter esse costume. É difícil? A Bíblia é difícil? Então, por isso que esse canal existe, para te dar orientação, e vários outros canais católicos aí. Tá? Faça um curso bíblico. Tá? Não leia a Bíblia sozinho que você vai ficar maluco. É difícil. Principalmente o Antigo Testamento não é fácil. Então tem aí o meu canal, tem aí vários canais católicos para você tirar suas dúvidas, tá? Não fique com dúvida. Pintou uma dúvida? Tire. Né? Se você não tiver como você chegar a um sacerdote, a um diácono, compre um bom livro que ensina, não é, a doutrina católica e você vai tirando aí. O nosso canal está aí para isso também, para te ajudar. Ok? E nós estamos estudando os livros históricos. Se você quiser começar a estudar lá do Pentateuco, nós já temos aí. Se você quiser começar lá do Gênesis, nós temos do Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, e já estamos na reta final dos livros históricos. Já estudamos aí praticamente quase todos os livros históricos. Estamos agora estudando o livro de Esther, começamos na aula passada. E hoje nós vamos dar sequências. Se Deus quiser, desculpa. Depois só vai faltar o livro dos Macabeus. E vamos terminar, com a graça de Deus, os livros históricos da Bíblia. Ok? Então vamos lá. Abra aí o livro de Esther. Tá? O livro de Esther, nós começamos a estudar na aula passada. O começo dele tem na Bíblia Católica e tem na Bíblia Protestante. Até o capítulo 10 tem na Bíblia Protestante. Do capítulo 10 até o capítulo 16, aí já não tem. Tá? Por quê? Porque faz parte daqueles livros que foram tirados da Bíblia Protestante. Além daqueles 7 livros, falta para eles alguns capítulos do livro de Esther e também do livro de Daniel. Ok? Então, até o capítulo 10 você acha na Bíblia Protestante. Do capítulo 10 até o 16 você não acha. Então, esse comecinho aí, tá? Você acha tanto na Bíblia Católica quanto na Bíblia Protestante, ok? E do que fala o livro de Esther? Nós terminamos há algumas aulas o livro de Judite, que era uma judia viúva, tá? Que venceu o rei pagão Holofernes, tá? Esther era uma rainha, nós vamos ver isso hoje. Ela vai ser coroada rainha pelo rei Assuero, tá? Que ela vai ficar no lugar da rainha Vasti, que nós vimos na aula passada, tá? Que ela vai ocupar o lugar da rainha Vasti, que não quis ser rainha, né? E a rainha Esther vai acabar ocupando o trono. E o que ela vai fazer? O mesmo que Judite fez, ela vai fazer: salvar o povo judeu da morte. Por isso que tanto Judite quanto Esther, a igreja ensina que são prefigurações de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Assim como Judite e Esther são mulheres tementes a Deus, rainhas que, através da sua influência, elas conseguiram do rei que o rei não destruísse o povo judeu. Então Nossa Senhora, que é a nossa rainha, que é a mãe de Jesus, no Novo Testamento, ela também, ela consegue também, ela é a mãe da igreja. Então, por isso que a gente pede a sua intercessão, que ela pede a Jesus. Lá nas bodas de Caná nós vemos isso. Então, tudo aquilo que a gente pede para ela, ela pede para Jesus, Jesus não nega, for bom para nós.
Então, tanto Judite quanto Esther são figuras de Nossa Senhora, da Virgem Maria, ok? E nós vamos ver isso hoje, nós vamos começar a ver, né? Esther vai entrar hoje. Na aula passada nós vimos que a rainha Vasti, né, não quis ser coroada rainha, mas a rainha Esther ela vai salvar o povo hebreu da morte, tá? Com a sua beleza, assim como aconteceu com Judite, né? Através da sua beleza, ok? Então você pode abrir aí no capítulo 2 do livro de Esther. Na Bíblia de Jerusalém é a página 703, na Bíblia de Jerusalém. Mas se você tiver outra Bíblia católica, com certeza vai ser outra página, tá? Esther torna-se rainha, olha aí. Então, ela vai, nós vimos na aula passada que a rainha Vasti não quis ser rainha, ela vai ocupar então o trono, tá? Nós vamos ver, então aí no capítulo 2. Depois desses acontecimentos que nós vimos na aula passada, é uma continuação, tá? Acalmado o seu furor, o rei Assuero lembrou-se de Vasti, da sua conduta e do que decretara contra ela. Por quê? Porque o decreto do rei não podia ser contestado, e a rainha Vasti, né, ela desobedeceu o rei. Tá? Nós já viemos falando aí várias aulas que o rei e depois os imperadores, eles se julgavam deuses. Então o decreto que eles davam tinha que ser obedecido por todos. Como a rainha Vasti, né, não obedeceu o rei, então o rei a castigou, ok? Disseram então os pajés do rei que o serviam, que se procure para o rei jovens, virgens e belas. Tá vendo, gente? Então, a virgindade na época, né, era um sinal de quê? De pertença a Deus. Por isso que Nossa Senhora ofereceu, né, a sua virgindade a Deus. Por isso que mesmo casada com São José, ela, né, a igreja ensina que ela é virgem antes, durante e depois do parto, porque é uma consagração que as mulheres faziam a Deus, ok? Muitas santas também fizeram isso, não é? Estabeleça o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e eles reunirão todas as jovens, virgens e belas na fortaleza de Susa, no harém, sob o cuidado de Egeu, eunuco do rei. Eunuco era aquele que era castrado para não casar, para não procriar, ok? Guarda das mulheres, que lhes dará o necessário para os seus adornos. A jovem que agradar ao rei reinará no lugar de Vasti. O parecer agradou ao rei e assim se fez. Então, eles, para agradar ao rei, eles falaram, então nós vamos colocar aqui um harém de mulheres para que o rei escolha aquela que ele quer como rainha, ok? Como Deus escolheu a Virgem Maria para ser, né, a rainha do céu e da terra. Por isso que Esther é uma figura da Virgem Maria. Na cidadela de Susa havia um judeu chamado Mardoqueu, que era tio de Esther, ok? Filho de Jair, que não é o Bolsonaro, ok? Filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Lembrando, gente, que as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, tá? Benjamim era um dos filhos de Jacó, tá? Que depois, né, no Novo Testamento, vai dar lugar aos 12 apóstolos do Cordeiro, tá? Por isso que Jesus escolheu 12 apóstolos. Inclusive, quando Judas morreu, escolheu Matias, porque tinha que ser 12, por causa das 12 tribos de Israel. E uma delas era Benjamim, e Mardoqueu, então, era judeu da tribo de Benjamim, ok? E que fora exilado de Jerusalém, entre os que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, que era outra tribo, né, irmão de Benjamim, outra da tribo de Israel, tá? Por Nabucodonosor, rei da Babilônia, ou seja, para o exílio da Babilônia, que nós já vimos nos livros de Esdras e Neemias, ok? Ele criou Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe.
A jovem tinha um corpo bonito e aspecto agradável. A morte de seu pai e de sua mãe, Mardoqueu a adotara como filha. Então, ele acabou adotando Esther, tá? Como filha, que ela perdeu os pais e ela acabou sendo adotada, né, por Mardoqueu como filha, ok? Filha adotiva. Proclamada a ordem do rei e o seu decreto, juntaram-se muitas jovens na cidadela de Susa, sob o cuidado de Egeu, que era o eunuco do rei, né? Levaram também Esther à casa do rei, sob o cuidado de Egeu, guarda das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou a sua proteção. Ele apressou-se em dar-lhe o necessário para os seus adornos e sua subsistência, atribuindo-lhe 7 servas escolhidas da casa do rei e transferindo-a com suas servas para o melhor aposento do harém. Então, de todas aquelas mulheres, o rei escolheu Esther. Ele agradou da Esther, ok? E mandou 7 mulheres para... Não é a casa das 7 mulheres não, tá, gente? É 7 mulheres que o rei... lembrando que o 7 na Bíblia significa plenitude, ok? Tá vendo? Por isso que as 7 dores da Virgem Maria, a gente fala, né? As 7 dores da Virgem Maria. Então, porque o 7 significa plenitude. Então, o rei gostou dela, entre todas elas, o rei escolheu ela e mandou separar e mandou colocar, né? Agradar ela em tudo, vamos dizer assim. O homem, quando está interessado na mulher, né, ele dá presente, dá flor, tudo para conquistar a mulher, né? Somente se você for um romântico, né? Esther não declarou, tá, nem seu povo, nem sua linhagem, pois Mardoqueu lhe ordenara que não declarasse. Então ela não falou que era judia, ok? Todos os dias Mardoqueu passeava diante do vestíbulo do harém para saber como ia Esther e como a tratavam. Cada moça devia apresentar-se por um turno ao rei Assuero no fim do prazo fixado pelo Estatuto das Mulheres, isto é, 12 meses. Tá vendo? 12 também significa plenitude, tá vendo? 12 apóstolos. Todo o número na Bíblia, gente, tem algum significado. O 7, o 10, o 12, o 40, tá? Tudo tem uma simbologia na Bíblia. E aqui você vê, né, que aparece o 7 e aparece o 12, ok? Os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, tá? Assim se cumpriu os tempos da preparação. Durante 6 meses as moças usavam óleo, cuidados da beleza feminina, para o rei, né? Todas elas se cuidavam para o rei, ok? Quando a jovem se apresentava ao rei, recebia tudo o que pedisse para levar consigo do harém ao palácio real, tá vendo? Então tudo aquilo que ela queria, ela conseguia do rei. Por isso que a gente fala, tudo aquilo que a gente pede a Nossa Senhora, ela consegue do rei. Quem é o rei? Jesus Cristo, tá vendo? O palácio real é o quê? É o céu. Para nós é o céu, né? Ia para lá à tarde e de manhã seguinte, passava a outro harém, confiando a Sassagás, eunuco real, guarda das concubinas. Ela não mais retornava ao rei, salvo se o rei a desejasse e a chamasse pelo nome. Mas Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que adotara como filha, quando chegou a sua vez de ir ao rei, nada pediu além do que lhe for indicado pelo eunuco real Egeu, guarda das mulheres. Então, ela não pediu nada, tá? Ela foi esperta, não é? Ela sabia que ela agradava o rei, então ela não, por enquanto ela não pediu nada. Ela só vai pedir mais lá na frente, tá? Você vai entender. Pois Esther alcançara graça, olha aí. A única cheia da graça é a Virgem Maria, está lá em Lucas 1. Mas aqui ela encontrou graça diante do rei.
Igual a Virgem Maria encontrou graça diante de Deus, só que ela é a cheia da graça. Aqui fala, né, que ela tinha graça diante do rei. Alcançar a graça diante de todos os que a viram. Não é só do rei, não. Ela tinha a graça de todos, todos a admiravam. Tá? Por isso que Nossa Senhora fala lá do Magnificat: todas as gerações me felicitarão, me chamarão de bem-aventurado. Ela foi conduzida ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é Tebete, no 7º ano de seu reinado, e o rei preferiu ela a todas as outras mulheres. Diante dele alcançou favor e graça mais do que qualquer outra moça. Ele pôs o diadema real sobre a cabeça dela e a escolheu como rainha no lugar de Vasti. Tá vendo? Assim como Deus escolheu Maria como a rainha, né, que é a mãe do rei, aqui o rei escolheu Esther, tá, para ser a sua rainha, ok? E colocou diadema na sua cabeça. Diz o Apocalipse, né, que a mulher, né, revestida de sol tem uma coroa de 12 estrelas. É a glória da Virgem Maria, tá vendo? Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Tá vendo, gente? Depois disso, o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, a todos os altos oficiais e a todos os seus servos, e concedeu um dia de descanso a todas as províncias, distribuindo presentes com uma liberalidade real. Ele estava tão apaixonado pela mulher que ele deu um dia de folga para todo mundo. Vocês podem ficar de folga hoje, porque hoje eu estou ocupado aqui com a rainha, não é? Para ficar, né, sozinho com ela. Ele não é bobo, né? Ele queria ficar sozinho com ela. Então, vou dispensar os empregados para me ficar sozinho com ela. O rei não é de bobo, ele não tinha nada, né? Devia ser uma mulher belíssima, né? Se fosse feia, eu acho que ele não ia escolher ela como rainha, né? Então, de vez em quando é bom a gente descontrair um pouco para não ficar um clima, né, muito chato, muito pesado, né? Mas é isso. Tá? Só que agora vai entrar a inveja, né? Vai entrar o mal, né? Então vai entrar Amã na jogada, tá? Mardoqueu e Amã, tá? Então agora, tá, vai entrar, vamos dizer assim, o encardido, né? O encardido, ele não pode ver nada, né, de bom. Então ele vai futucar ali, né, para que o rei fique contra a rainha Esther. Passando como as moças para o segundo harém, Esther não revelara nem a sua linhagem, nem o seu povo, como lhe ordenara Mardoqueu, cujas instruções continuava a observar como no tempo em que estava sob a sua tutela. Então ela respeitava a autoridade de Mardoqueu, que era quem cuidava dela. Tá vendo, gente? Por isso que a Bíblia fala que a gente também tem que respeitar toda e qualquer autoridade, seja ela qual for, religiosa, política, mesmo que você não goste, devemos respeito a qualquer tipo de autoridade, tá? Nós devemos respeito por causa do cargo, não é? Que toda autoridade vem de Deus, diz lá a carta aos Romanos, ok? Então, pai e mãe, que é uma autoridade também que vem de Deus. Então, todo aquele que tem uma autoridade tem que ser respeitado. No trabalho, no quartel, que vai servir, em qualquer lugar, no colégio. Por isso que tem que ter alguém, um cabeça. E na igreja também. Por isso que nós temos que obedecer o Papa, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, a hierarquia da igreja, tá vendo? Todo aquele que tem uma autoridade, tá? Mardoqueu estava tão comissionado à porta real, descontentes 2 eunucos reais, Bagatã e Tarés, do corpo da guarda da porta, tomaram um atentado contra o rei Assuero. Então, os próprios
amigos, entre aspas, do rei, quiseram matá-lo. Tá? Mardoqueu teve conhecimento desse fato, informou a rainha Ester, e ela, por sua vez, comunicou ao rei, tá? Em nome de Mardoqueu. Feita a investigação, o fato revelou-se verdadeiro. Então era verdade, não era mentira. Eles queriam mesmo matar o rei. Ambos foram enviados para a forca, e na presença do rei, um relato desta história foi transcrito nos livros das crônicas. Esse não é o livro das crônicas da Bíblia, tá? É outro livro que nós não conhecemos, não sabemos, tá? Porque o livro das crônicas, ele é anterior ao livro de Ester. Então não é o livro de crônicas da Bíblia, tá? É outro livro que nós não sabemos que livro é esse, que tinha esse nome, ok? Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadates, do país de Agag. Exaltou em dignidade e lhes concedeu preeminência sobre todos os altos oficiais, seus colegas. Então deu para Amã um alto cargo. E a gente sabe, né, que quando a pessoa, você dá um cargo muito alto para a pessoa, né, muitas vezes sobe a cabeça. O poder sobe a cabeça, infelizmente. Tá? Todos os servos do rei, prepostos ao serviço de sua porta, ajoelharam-se e prostraram-se diante dele, pois esta era a ordem do rei Mardoqueu. Porém recusou-se a ajoelhar-se e prostrar-se. Então disseram-lhe os servos do rei, prepostos à porta real: por que transgredistes a ordem real? Mas apesar de lhe dizerem isso, todos os dias ele não lhes deu ouvidos. Denunciaram então o fato a Amã, para ver se Mardoqueu persistira em sua atitude, pois ele lhes tinha declarado ser judeu. Então, o que estava acontecendo? O rei, como eu já falei, ele tinha que ser adorado como Deus, como os imperadores romanos no Novo Testamento. Por isso que é a besta do Apocalipse, é os imperadores romanos. Então, como Mardoqueu era judeu, e o judeu ele só adora a Deus, que ele é monoteísta, como nós cristãos também somos, então eles denunciaram que ele não estava querendo prestar culto ao rei de adoração. Tá? Porque ele, como judeu, ele só adorava a Deus. Então, contaram para Amã, que era lá, né, o todo-poderoso lá do rei, que Mardoqueu não estava querendo prestar culto de adoração ao rei, ok? Verificando, pois, Amã que Mardoqueu não se ajoelhava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, de raiva, não é? Como lhe tivessem declarado de que povo era Mardoqueu, que era judeu, não é? Pareceu-lhe pouco em seus propósitos atentar apenas contra Mardoqueu e premeditou destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, estabelecidos no reino de Assuero. Então, de maldade, tá? O Amã, que era secretário lá do rei, né, chefão, cabeça lá, ele falou: já que você não quer prestar culto nem ao rei nem a mim, tá? Então eu vou denunciar o rei, que você é judeu, e vou mandar matar o povo judeu. Vou falar para o rei assinar um decreto para matar o povo judeu. Entendeu? Então, de maldade, né, ele vai, na próxima aula a gente vai ver isso, nós já estamos aí já encerrando a nossa aula de hoje. Então, no próximo capítulo, né, na próxima aula, então nós vamos começar a ver que o Amã, né, vai pedir ao rei para acabar com o povo judeu por causa de Mardoqueu. E é onde que a rainha Ester vai entrar no meio para salvar então o povo, né, da morte, o povo judeu da morte. Nós vamos ver na próxima aula. Mas o que fica para nós? Mardoqueu não se prostrou, né, diante do rei, né? Por quê? Porque a gente só
presta culto de adoração a Deus. Então, a Igreja Católica já ensinou isso já 1000 vezes, 1 milhão de vezes, que nós só podemos adorar a Deus, mais ninguém. Ninguém pode adorar nem a Virgem Maria, nem aos anjos e nem aos santos. Então a Igreja Católica presta a Deus um culto de latria. Por isso que idolatria. O que é idolatria? Você prestar um culto de adoração a um ídolo, que é um falso Deus. Ninguém pode fazer isso. Aí está errado. Tá? Agora, veja, isso não quer dizer que nós prestamos culto de adoração à Virgem Maria, aos anjos e aos santos. Não. A eles nós prestamos um culto de dulia, veneração. A Deus, latria, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A os anjos e aos santos nós prestamos um culto de dulia, tá? Veneração, ok? Porque não podemos adorar a nada a não ser a Deus, tá? Ah, mas vocês se prostram diante de uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo. Nós não nos prostramos para adorar a imagem, não. Nós nos ajoelhamos para rezar com Maria. Não é para Maria, com Maria. Tá? Então não é. E outra coisa, Maria não está ali na imagem, ela está no céu. Ali é só uma representação. Então, entenda isso. Realmente não se pode prestar culto de adoração a nada e a ninguém a não ser a Deus. Tá correto. Mas nós católicos não adoramos a ninguém a não ser a Deus. Então que fique bem claro isso. Tá? Então, para não usarem, não é, esses textos do Antigo Testamento para dizer que nós católicos somos idólatras, nós não somos. Ok? Aqui, né, realmente, eles se julgavam realmente deuses mesmo e queriam ser adorados como Deus, realmente. Coisa que a igreja nunca ensinou e nunca fez, nenhum ídolo. Né? A igreja sempre ensinou a adorar unicamente a Santíssima Trindade. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.